É bom estar na casa do Senhor. Amém. A semana passada não estive. Pela primeira vez apanhei o Covid. Lá em casa todos tinham apanhado, menos eu. Chegou a minha vez, apanhei Covid. Não tinha temperatura, não tinha dores em parte do corpo. Era só a cabeça a bater mal, muito corrimento nasal, era uma coisa incrível, sempre tentar água. E depois fazer um teste e acusou. Uma das coisas que eu tenho sempre em casa e recomendo aos irmãos que tenham em casa são testes de Covid, porque há coisas que são muito semelhantes agora, misturado com gripes, constipações, não é bem a mesma coisa. Eu fiz, estava na quinta-feira logo de manhã, deu positivo e fiz uma quarentena até segunda-feira, basicamente. Porque lá em casa, nossos irmãos temos a pequenina, né? A Abigail, e com a Mariela, eu recolhi e passou. E graças a Deus por isso, quero agradecer aos irmãos que nos conversam comigo, não vou citar nomes, não importa, e estou muito grato a todos vocês. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, no capítulo, não vou dizer qual, havendo Deus outrora, é o capítulo? É o capítulo 1. Por favor, pode pôr. É logo no começo do livro de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, hoje fala-nos a nós, do seu Filho, a quem constituiu a ideia de Deus. Vamos ler os primeiros 4 versículos, por favor. O primeiro que nós sabemos, não é? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo uma purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto lhe dou mais excelente nome do que ele. Havendo Deus no princípio, alguém me é capaz de dizer quais são as palavras que estão escritas na Bíblia, as primeiras palavras de Deus? No princípio, o céu e a terra. Não, isso diz a Bíblia. Palavras ditas por Deus. A Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Aleluia. Já reparamos, irmãos, que sem haver absolutamente nada, Deus falou. Haja luz. E sabe uma coisa? Nós hoje temos a facilidade de termos luz. Graças a Deus. Carregar num botão, aleluia, carregar num botão, um interruptor, e termos luz. Eu lembro que na casa onde eu nascia, não tínhamos luz elétrica. Era um caminhão de petróleo. Eu lembro que em Angola, durante 40 dias, não tive luz. Eu tinha lamparinhas de azeite nos pires durante 40 dias. Porque não havia luz em Luanda. E fechamos lá no 1990 e adiante. Mas hoje temos luz. E não sei se alguns sabem que durante muito tempo, ou algum tempo, quando se falava da França, dizia-se que a França era o país das luzes. O país das luzes, a França, Paris, o país das luzes. Mas sabe uma coisa, irmão?
nunca houve tanta escuridão espiritual como agora, hoje, nos nossos dias. Falta de valores, falta de princípios, muita festa, muito de tudo, muito pouco de Deus e do seu conhecimento. E a Bíblia nos diz que a luz foi Deus que disse: haja luz. E a palavra de Deus diz que Deus é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quantas pessoas hoje em dia dos nossos relacionamentos diários conhecem e têm a Deus ou ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Nós falamos, vamos falando, vamos exortando, vamos tornando a falar. Eu lembro das palavras do livro quando dizia daquele Senhor que diga sobre que há reuniões, e graças a Deus por isso, mas eram só trevas. E sabe, irmão, onde as trevas dominam, a luz não está lá. Nós temos um país, ou melhor, um mundo, tão iluminado, tão iluminado, tão iluminado. Não sei se já repararam nisto, se já viram isto em algum documentário. Lá desde o espaço conseguimos ver Portugal iluminado de noite. E conseguimos distinguir desde o norte de Portugal, é um país pequenino, um país que não é tão desenvolvido assim, mas graças a esse desenvolvimento de Portugal. E vemos Portugal iluminado desde o norte do Minho, o Porto muito iluminado, Lisboa é uma festa de iluminação, e depois o Algarve nota-se o mapa de Portugal de noite. O mundo está cheio de luz. Onde está aquele que disse: haja luz? O mundo, quanto mais avançado está, com a ciência, com as novas tecnologias, com agora a ciência ou a inteligência artificial, mais longe está Deus. E a Bíblia nos diz, aqui, conforme nós lemos no versículo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais, isto no Velho Testamento, há 5.000 anos, há 6.000 anos, por aí adiante, ou melhor, daí para cá, mas falou os profetas. Quando Deus tinha algum recado para dar ao seu povo, Deus punha a sua palavra do seu Espírito no coração dos profetas, e nós podemos ler no livro de Jeremias, quando Jeremias, chegando ao rei, tantas e tantas vezes dizia: o Senhor disse, e isto, aquilo, aquilo. Nós vemos quando o Senhor escolheu e chamou a Samuel para ir ungir a David como rei, por exemplo. Falou com Samuel. E Samuel não sabia o que é que ia fazer, mas Deus falou. E tantas vezes, e nós conhecemos tantas passagens em que Deus falou aos profetas durante tantos e tantos anos. Nós temos, no quarto livro de mês, estamos a estudar o livro de Amós, o livro do profeta menor Amós. E ali nós vemos Deus, através do seu servo, o profeta Amós, falando ao povo, ao rei, aos sacerdotes, aos juízes, aos príncipes, ao rei, a sua palavra. E também, no livro de Amós, fala dos castigos de Deus às nações. Sabe, irmãos,
Verdade é que o mundo tem evoluído e graças a Deus por isso. Nós temos a cura para o câncer, temos tantas coisas, temos tantos benefícios da segurança social, temos reformas, temos coisas. Nós em Portugal, coisas que noutros países não há, e nós damos graças a Deus, mas cada vez há mais desconhecimento de Deus. E Deus continua a falar. E Deus no Velho Testamento falou e falou e falou ao seu povo, especialmente o que aconteceu com o povo de Israel. Creram, aceitaram a palavra de Deus. Quando Deus falava através dos juízes, o povo seguia o conselho dos juízes. Mas o juiz morria e na próxima geração todo Israel estava fora do caminho de Deus. Tinham tudo e não precisavam de Deus. Iam mergulhando na idolatria, iam mergulhando na desobediência, e sempre era necessário que Deus levantasse inimigos à roda deles para os chamar a atenção. E sabe, irmãos, e nós sabemos, desde que somos pequenos, que quando os nossos pais muitas vezes nos têm que chamar a atenção, por vezes nós não gostamos. Porque a mão do pai normalmente pesa, não é? E a Bíblia diz que o juízo de Deus começa sempre, em primeiro lugar, na sua própria casa. Conhecem parte das Escrituras? Em que o juízo de Deus começa, em primeiro lugar, na sua própria casa. Conhecemos certamente aquela expressão que nós aqui em Portugal usamos, que todos nós pais somos capazes de educar os filhos dos outros. Mas educar os nossos é muito mais difícil. Ai, se fosses meu filho, ai, se fosses meu filho, foi assim que acontecia. Não é? Mas Deus é justo. Há dias eu estava falando com um senhor lá, foi meu colega de tropa e também da guerra de internet, essa coisa, e ele dizia-me assim, ó Senhor, mas Deus é misericordioso. Deus é amor. Deus ama-nos. Então vai nos castigar? Não será que no final Ele vai ter pena de todos nós e vai pôr-nos todos lá no céu? Eu disse, calma, Deus ama-nos. E ama-nos e amou-nos ao ponto de dar a vida do seu próprio Filho lá na cruz do Calvário, em meu lugar, em lugar de cada um de nós. Mas Deus é justo. Deus é justo. E Deus tem que cumprir a sua justiça. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás. Ele disse, dá-me, filho meu, o teu coração. Anda nos meus caminhos e viverás. Ó povo meu, converte dos teus maus caminhos. Deixa os deuses balaíns. Segue-me, os astarotes, dizia o Brito. Segue-me. Mas o povo mais pecava, ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos bebés na fogueira a Moloque. Deus é amoroso e Ele ama-me. E a prova, a minha irmã, de que Deus me ama é que Ele me amou a mim ao ponto de me ter dado esta graça de ser seu filho para nós servir. Mas cuidado, irmãos. Deus ama a cada um de nós que temos ouvido a sua palavra, que já predispusemos o nosso coração, abrindo para o aceitar como Senhor e Salvador. Deus ama-nos e nunca nos abandonará. Mas atenção, porque um dia vamos ter que comparecer perante a presença de Deus e dar-lhe conta das nossas obras. Apesar de nenhum de
nós ser salvos pelas boas obras. Nós somos salvos pela graça. Aleluia. Jesus, a graça de Deus, morreu em nosso lugar. Mas é por graça, o verter do sangue de Jesus Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a Escritura continua a dizer, vendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais dos profetas. Ultimamente, quando é ultimamente? Não é agora, é no tempo da igreja. Depois que Jesus veio, nasceu, pequenino como nós, de uma manjedoura, ele nasceu igual a nós, ele cresceu igual a nós. Ele certamente na oficina do seu pai, que era carpinteiro, ele ajudou o seu pai, certamente bateu com o martelo algumas vezes nos dedos, era normal que isso ia acontecer. Ele cresceu até que ele começou o seu ministério, a missão para a qual ele veio. Jesus veio ao mundo, não foi simplesmente, como se diz na gíria escravinha, ou escravista, desculpa, que ele veio para nos dar exemplos. É verdade que veio, mas ele veio para morrer em nosso lugar. Esta foi a sua missão. Ele veio não para que fosse diferente dos outros, nem para que fosse um exemplo para o mundo. Ele veio com uma missão, tomar sobre si no seu corpo, encravando lá na cruz os nossos pecados, e por esse preço que a nós era devido, esse castigo que nós deveríamos pagar, Jesus morreu. Aleluia. Ele morreu por mim, Gabriel morreu. O outro morreu. O outro cada um de nós. Concordam comigo? Alguém não concorda? Amém. Glória ao Senhor. Jesus veio, ele deu um exemplo, humildade, mansidão, ele deu-nos a esperança que um dia estaremos com ele na glória eterna. Aleluia. Ele curou leprosos, ele deu vista a cegos, ele pôs mancos a andar, ele ressuscitou mortos. Ele morreu em nosso lugar. Alguém teria um amor tão grande que a Bíblia nos diz e não conta. Alguém, porventura, morrerá para alguém que lhe fez bem, mas morrer pelos seus inimigos. Qual de nós, altruísmo, morreria em vez de um inimigo? Certamente os pais que amam os seus filhos, especialmente alguns pais, daria a sua vida pelos seus filhos, pelos seus netos. Mas pelos meus inimigos, por aqueles que dizem mal de mim, por aqueles que não me querem, não me aceitam, não ouvem a minha palavra e se ouvirem rejeitam, não a querem. Deus vai continuar a amar? Sim, Deus vai continuar a amar. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Conhecemos. De tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E nós que temos ouvido a sua palavra, porque Jesus veio, o enviado de Deus, Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Ele trouxe o Evangelho, Ele trouxe as boas novas, Ele deu-se a Ele mesmo, para que nós hoje possamos gozar de uma esperança, sabendo que o mundo pode continuar no seu caminho, porque a Bíblia nos diz, e Paulo diz, que o mundo vai de mal a pior. Os homens enganam e estão enganados. Os homens estão todos à procura de paz,
mas vão para as convenções de paz com os guarda-costas encarregados de armas. E vocês reparem agora, até nas escolas, está trocado a falar. É novidade agora. Os miúdos com 12, 13 anos, indo para as escolas, com facas no bolso. E qualquer coisa, zás! Paz! E nós, onde é que está a paz? Mas o Senhor é que está a paz. A paz, em primeiro lugar, tem Jesus Cristo. E depois tem que estar no nosso coração. Se nós dizemos que a palavra de Deus tem feito e feito nas nossas vidas e temos aceito a Jesus como Senhor e Salvador, então nós temos paz. Temos o Senhor da paz. Porque Jesus disse, no mundo 3 aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Eu dou-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Credes em Deus, crede também em mim. E é tão bom nós termos paz. E nós só podemos ter paz, irmãos, uns com os outros. E quantos lares há onde não há paz, onde há guerra, entre pai e mãe, filhos com filhos, e tantas coisas. E nós só podemos ter paz se o Rei da Paz, o Príncipe da Paz, dizia Isaías, e o seu nome será Príncipe da Paz, se ele estiver dentro do nosso coração. E for ele a reinar dentro do nosso coração. Conhecemos nós a palavra de Deus, temos nós ouvido a palavra de Deus, vez após vez, não adianta, ou melhor, não precisa de ser, desculpem, alguns irmãos não levem mal, não precisa de ser mensagens positivas, ou disto, ou assim, ou assim, ou assim. Precisa ser a palavra de Deus, que diz que nós precisamos de Deus como Senhor, precisamos de Cristo como Salvador. Nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. E sem isto, nós podemos ser religiosos, podemos ter uma cadeira com o nosso nome escrito, podemos não faltar a nenhum culto, podemos até cantar no coro, podemos orar, podemos até pregar. Mas se Cristo não estiver nas nossas vidas, irmãos, estamos a viver uma paz fictícia, estamos a viver uma paz não verdadeira, porque o Senhor da paz, o Príncipe da paz, o Rei Jesus Cristo, não estando nas nossas vidas, nós não estamos nas suas fileiras, não somos seus súditos, muito menos seus filhos. Havendo Deus falado, e Deus ainda hoje continua a falar-nos, irmãos. Como? Às vezes não diz. Sabe, hoje de manhã estava em casa com a minha pequenita, que já tinha 27 anos, não é? E, como sempre, aos domingos, estávamos a ouvir o culto das 9h30. Por acaso, o pregador que era o meu filho Isaac, e numa simples frase, o Senhor tocou o meu coração. O Senhor tocou o meu coração. Muitas vezes Deus fala-nos da maneira que nós menos gostamos. Ele deu o exemplo, por exemplo, de quando David foi chamado para enfrentar o gigante Golias. Nós lembramos a história. David já tinha enfrentado o urso, o leão, já os tinha derrotado, mas naquela altura ele tinha que enfrentar um gigante. E aquilo que me impressionou na mensagem de hoje foi que Deus pôs o gigante na frente de Golias para tirar David do meio das ovelhas, que ele era pastor,
levá-lo para o palácio para ser rei. Sabe, irmãos, vou terminar dizendo, muitas das vezes nós temos dificuldades nas nossas vidas. Todos nós temos ao longo dos nossos anos, os mais novos, os mais velhos, mais logicamente, mas os mais novos eu sei que eles têm passado dificuldades também, ou na escola, ou outras coisas quaisquer. E por vezes Deus põe-nos à nossa frente um gigante para que nós o enfrentamos, ou o enfrentemos, e sejamos vencedores para passar os novos jogos, gostam, e sabem esta expressão nos jogos de computador, para podermos passar para o próximo nível. Não é? Estamos mais perto, sermos mais espirituais, sermos mais firmes, mais arraigados no nosso Deus. Nós sabemos de palavras, mas conhecemos. Há dias vi uma figura onde tinha dois caminhos. Todos nós conhecemos este quadro dos dois caminhos, mas antigamente eu via, era o caminho largo e a porta larga, era o caminho estreito e a porta estreita. Mas neste dizia, o caminho largo, o dos crentes, o caminho estreito, o dos salvos. Entendemos? O diabo também crê em Deus. E é o diabo. Será que Deus vai ter pena dele depois no final? Irmãos, e a palavra de Deus continua a ser ouvida. E a Escritura nos diz, como ouvirão? Se não houver, quem prega? Como ouvirão lá fora? Se nós não lhes anunciarmos o Evangelho. É tão fácil falar de futebol, agora falar de política, agora está na moda outras coisas, festivais e não sei o quê, não sei o que mais. E nós? É tão bom. E é para isso que cada um de nós somos chamados. Havendo Deus outrora falado para os pais, ou aos pais pelos profetas, a nós nos tem falado pelo seu Filho, através da sua palavra. Nós temos a Bíblia. Será que nós lemos a Bíblia para conhecer aquilo que Deus nos quer dizer? Estudamos nós, versículo a versículo, tinha dado a ver Jeremias uma vez mais, versículo a versículo, para ver o que é que Deus já queria supor naquela altura, o que é que Deus quer de cada um de nós, o que é que Deus quer de mim. Como é que nós podemos dar aos outros, falar aos outros, acerca daquilo que nós próprios não temos? Estou a ficar cansado. O meu desejo, a minha oração, o meu pedido a Deus é que Deus, através do seu Espírito Santo, a nós que estamos aqui neste lugar, nos convença a cada um de nós, individualmente, da necessidade que há de nós deixarmos as nossas manias, desculpe o termo, mas é um termo adequado, as nossas coisinhas. Nós é que somos bons, nós é que sabemos, sabendo e entendendo que todos nós, até como uma família, neste lugar, precisamos uns dos outros. E se pusermos a puxar-nos para cada lado, não vamos ter lado nenhum, pois não é? O barco, não sei se já meter dentro de um barco vai remar. Tem que ser remar com as duas mãos ao mesmo tempo. Se fizermos assim, o barco vai dar a volta, ou vai virar. E não vamos vencer a corrente. Que Deus toque os nossos corações. Que Deus nos desperte e nos alerte.
para a necessidade que há, pois estamos vivendo os últimos dias de Ucrânia. Vamos ver na próxima sexta-feira, naquela conferência lá no Lasco, o que é que vai dar. Eu acho que vai dar um estouro muito grande. Mas pronto, Deus é que sabe. Está tudo nos planos de Deus. Está tudo nos planos de Deus. Mas Deus nos alerte para a necessidade que nós temos de viver a vida cristã. Ainda que não falemos, possamos com a nossa vida mostrar que Deus é o nosso Rei, o nosso Salvador, a nossa paz. Amém. Eu vou terminar contando uma história. Alguns já sabem esta história. Dizia-se, nos nossos tempos de escola dominical, que um certo senhor, um missionário, foi para um país africano e nunca conseguiu entender a língua. Eu nunca consegui entender o Kimbumba. Bom, mas pronto, não conseguia. Só sabia dizer Matambira, aí se Matambira era o Cambu, e este missionário esteve lá e nunca conseguiu aprender a língua dos habitantes daquela terra. No entanto, ele esteve lá e viveu com ele durante muitos anos. E ao fim da sua vida, quando ele morreu, aquelas pessoas daquele lugar enterraram debaixo, vamos chamar um embundeiro. Ele ficou lá. E passado alguns anos depois, a junta missionária escolheu 2 missionários para irem saber o que se passava e ver o que é que tinha feito lá esse homem. E este casal de missionários foi àquela terra e começou a pregar o Evangelho e aprendeu bem a língua. Aprendeu bem a língua e perguntou aos habitantes daquela terra. Mas estava cá o Senhor e tal, e falou-lhes de Jesus. Jesus. E ele disse, Jesus, sim, ele esteve connosco, ele viveu connosco. Nunca aprendeu a nossa língua, mas ele viveu connosco. Está enterrado ali debaixo de um mundeiro. Um mundeiro que era água muito grossa, que tem as mucas muito grandes, aquelas coisas muito grandes, onde os elefantes que gostam de se coçar, vão se coçar lá, com a tromba e com as orelhas. E então vocês vejam, aquele homem que nunca aprendeu a língua. Jesus viveu conosco. Diziam os indígenas daquela terra. O quê? O seu testemunho, a sua vida, o seu viver, Irmãos, que nós possamos falar de Cristo, que nós temos que falar de Cristo. É o nosso dever como cristãos e dizemos que somos, mas muito mais. Nós temos que falar da nossa vida, que a nossa vida possa falar mais alto do que as nossas palavras, que os outros vejam em nós Cristo. E para isso nós fomos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Haja luz. E se nós formos a luz do mundo, nós vamos iluminar as pessoas ao nosso redor. Elas vão saber que Cristo existe, que Cristo os ama. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Havendo Deus falado, Deus ainda nos falou. E Deus está à espera que nós, na nossa vida, possamos falar, para que esta palavra, havendo Deus falado, continue através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.